participação conosco no seminário dessa tarde. Nós vamos continuar o nosso seminário. O seminário, às vezes, é um pouquinho assim, mais cansativo, um pouco, né? Mas eu creio, irmãos, que, como disse em certa ocasião, eu era pastor de Ipiranga, e entre os anciãos ali, um grupo de anciãos muito querido, pessoas encantadoras, da amiga. Um dos meus anciãos, o primeiro ancião, o Cid, olhou para minha esposa e falou: Helena, se o pastor ficasse um pouquinho mais conosco, nós íamos terminar o nosso curso teológico. Eu gosto muito de doutrina, sou apaixonado por doutrina, sabe? Sem demagogia, eu tenho 100 e poucas aulas doutrinárias montadas no Photoshop. Série profética sobre os eventos finais, toda doutrina adventista. Glórias a Deus. Amém. Nós vamos começar agora com a Constituição. Eu disse que nós iremos só até o pôr. Que hora está dando o pôr do sol? 15 para 7. Então, 15 para 7 eu prometo aos irmãos que eu e 7, no máximo. Bom? Vamos lá, batismo do Espírito Santo. Antes, porém, eu quero compartilhar com você o seguinte. Eu estava dirigindo uma campanha em Samambaia, Brasília, fiz várias campanhas evangelísticas no Brasil. Serena Norte, Serena do Sul, Samambaia, surgiu aquelas igrejas, Valparaíso. E eu estava tendo um auditório que variava 600, de 400 ou 800 pessoas por noite. O auditório estava muito bonito, lotado. E no meio da campanha, teve aquelas campanhas de 90, 122. A essa altura eu já conhecia todo o meu auditório, porque eu visitava com os obreiros de casa em casa. Já sabia o nome de todo mundo, amigo. Havia uma irmã muito querida que vinha todas as noites com suas crianças, mas o esposo nunca compareceu. Eu nem sabia quem ele era. Só que eu não sabia o que estava acontecendo, ela nunca me contou nada. Estava havendo um conflito tremendo entre o esposo e a esposa a respeito da conferência. O marido dizia: você não vai naquele auditório. Eu vou. Não vai. Vou. Se você for, eu vou te quebrar no pau. Eu vou. Aí contava aquele problema. Olha, se você for, eu vou te matar. Você pode matar, mas eu vou. Era aí. Só que um dia, irmãos, o diabo colocou uma ideia terrível na cabeça dele. Sabe qual a razão de tudo isso? Sabe quem é que está complicando o seu lar, a sua vida? O seu relacionamento com sua esposa? É aquele pastorzinho lá do auditório. Vai lá e liquida ele, pronto, problema resolvido. Aí ele foi num comércio e comprou uma peixeira desse tamanho, porque eu peguei ela na minha mão. Deu uma afiada da peixeira e chegou na esposa e disse: olha, hoje à noite eu quero ir com você lá no auditório. O que você acha? Como sentiu a esposa dele? Feliz ou triste? É lógico que ela ficou feliz, a esposa até que enfim vai comigo hoje na igreja, passei o dia, uma pregação de pastor e filho, tá? Mas ela não sabia de nada, estava pensando. E ele foi. Quando eles entraram no auditório, irmãos, eu lembro certinho. Já tinha um bom número de pessoas. Eu vi quando ele entrou lá na porta com ela aqui. Eu estava lá na frente montando um painel, um negócio lá.
Eu disse, que bom. A irmã hoje veio e conseguiu trazer quem? O esposo. E no auditório, irmãos, eu nunca gostei de púlpito. Sempre foi assim, eu dividia de forma que tinha 2 corredores. Então naquele tempo, quando tinha microfone sem fio, tinha um microfone, tinha uns 20 e tantos metros de carro. Eu ia lá no fundo do auditório, voltava, conversava com um, conversava com o outro, mandava um ler a Bíblia, mandava o outro, contava uma história, lia o texto da Bíblia, fazia o povo ler comigo, isso, aquilo. E quando, irmãos, isso eu ouvi da boca dele, quando eu ia passando perto dele, o diabo colocava na mente dele, agora, levanta, mete a faca no olho, executa ele agora, vamos, levanta. Aí eu sentava a Bíblia, o Espírito Santo trabalhava no coração dele, e ele, calma. Aí eu ia à frente, irmãos, e estava falando, e estava contando a história, citando a Bíblia, vinha aquele ódio terrível, e ele falava, agora, vai, mete a faca nele lá, vai, mete a faca nele. Aí eu citava a Bíblia, o Espírito Santo trabalhava, e ele. Terminou a conferência, recolhemos as Bíblias, distribuímos os brindes, fiz oração, distribuímos os brindes com o auditório, e embora. Mas sempre ficava uma multidão de gente que queria falar comigo, e queria que eu orasse com eles. Aí eu ia para uma salinha assim, na tenda, e os estudantes, os obreiros iam colocando o povo na fila, às vezes colocavam 80, 100 e tantas pessoas na fila. E bem rápido, eu conversava com um outro e orava a ele, entende? E o povo ia embora. E ele foi ficar por último, com a esposa. Aí chegou a vez dele. Quando chegou a vez dele, irmão, eu já nem estava lá na salinha, eu já tinha saído para a nave da tenda. E eu aproximei dele, peguei na mão dele, expressei a minha alegria. Ele estava indo ao auditório com a família e tudo, né? E aí, irmãos, naquele momento ele começou a contar uma história, vocês já sabem. Uma história que eu não estava entendendo, e nem a esposa dele estava entendendo, e ele começou a chorar, e contou a história, tirou a faca e me entregou. Amém. E a partir daquele dia, ele estava em todas as coisas, e quando chegou o batismo, ele estava entre os batizados. Vocês acham que isso é obra de quê? Isso é obra de quê, irmãos? Irmãos, isso é obra do Espírito Santo de Deus, irmãos. É o Espírito Santo de Deus trabalhando no coração da pessoa. Eu creio, irmãos, no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu sei que você crê. Vamos estudar esse assunto. É um assunto realmente maravilhoso. São Lucas 24, 49. Todos os senhores lendo comigo, repita comigo esse texto. Vamos lá. E eis que sou. Solte a voz. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto saia revestido de. Irmãos, o texto que eu citei hoje de manhã no sermão, Mateus 3,11, leia comigo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o que, irmãos? Com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, estamos estudando sobre o batismo do Espírito Santo. Mas para nós podermos entender o que é o batismo do Espírito Santo, vamos esquecer que estamos estudando o batismo do Espírito Santo agora por alguns minutos, e vamos agora estudar a palavra batismo no seu sentido original, literal. A palavra batismo das águas. A palavra batismo, ela vem do grego, da palavra batismo, e vem da palavra latina, batizar e batizem. Significa o quê? Imergir, mergulhar, afundar nas águas. Pronto. Que beleza. As coisas de Deus são tão simples, né?
O que significa a palavra batismo? Mergulhar, aprofundar, imergir nas águas. Então, olha aqui. Se a palavra batismo significa mergulhar, imergir, aprofundar nas águas, batismo do Espírito Santo, o que significa? Significa que você e eu seremos cheios, seremos revestidos, seremos imersos, seremos mergulhados no poder do Espírito Santo, que você e eu vamos receber grande quantidade, multiplicidade, aguaceiros do Espírito Santo. Chuva segura, chuva segura. Bem? Irmãos, preste atenção. No selamento, nós recebemos o Espírito Santo para passar pela conversão, pelo novo nascimento, para romper com a velha natureza, com o velho homem. Porém, no batismo, irmão, o Espírito é medida maior, é imersão, é abundância, é plenitude, é multiplicidade, é grande quantidade do Espírito Santo. Você entendeu isso? Veja. Quais são as condições para nós recebermos o batismo do Espírito Santo? Veja. Leia comigo Atos 2,38. O que diz? Todo mundo. E disse de Pedro. O que diz? E recebeis o que, irmãos? E recebeis o dom do Espírito Santo. Então há duas coisas para fazermos, que são arrepender e crer. E uma terceira, ou seja, não digo uma terceira, uma outra. Essa é para Deus fazer, que é nos batizar no Espírito Santo. E não há nenhuma outra condição. É arrepender e crer, e a outra é de Deus, batizar no Espírito Santo. Vamos em frente. Agora vamos lá. Para que somos batizados no Espírito? Para o mundo carismático, para o mundo linguístico, os evangélicos, pentecostais e católicos, carismáticos, para eles, batismo em santo é quando profetiza, é quando fala aquela consolária, é quando realiza cura, quando realiza milagres, maravilha. Irmão, pergunto, para que somos batizados no Espírito Santo? Para falarmos línguas? Para profetizarmos? Para realizarmos cura? Para realizar milagre? Para realizar maravilha? Ou para anunciar com intrepidez e ousadia a palavra de Deus? Preste atenção aqui. Leia comigo, todos vocês, Atos 4, irmão. Selamento, Efésios 13 e 14. Batismo, o quê? Atos 4, 30 e marque na sua vida. Pode você. Leia lá todo mundo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra. Eu estive nesse lugar que aconteceu esse ano. Eu orei nesse lugar, lá dentro do cenário. É uma emoção estar ali dentro do cenário. Saber que foi ali que aconteceu isso. Irmãos. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e com ousadia falava língua estranha. E com ousadia profetizava? Não. E com ousadia realizava curas e maravilhas? Não. E com ousadia, o quê? Anunciava a palavra de Deus. Que coisa. Irmãos, o batismo do Espírito Santo não diz que é para você falar em língua, não diz que é para você profetizar, não diz que é para você fazer cura, usar milagre. Diz que é para você anunciar com ousadia a palavra de Deus. Olha aqui.
O texto não diz que eles rezavam cura. O texto não diz que eles rezavam milagres, profetizavam, falavam de Deus. O texto diz que eles anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, que pregavam de forma corajosa a palavra de Deus. Que com ousadia e intrepidez realizava a obra do Senhor. Vamos recapitular. Qual é a função do Espírito Santo na conversão no Novo Testamento? Na conversão, o Espírito Santo convence a alma do pecado e da justiça. No novo nascimento, ele sela para o dia da redenção. Agora presta atenção. No selamento, ele capacita o pecador a romper com o velho homem, com a velha natureza. Já no batismo, preste atenção agora, no batismo, ele capacita você para entrar na luta, na guerra, na batalha da pregação, da evangelização. Espera aí, pastor. Então eu posso ser selado com o Espírito e não ser batizado com o Espírito? Sim. O Espírito Santo entrou, lavou, regenerou, mudou, enfeitou, purificou, selou. Para você agora ser cheio do Espírito Santo para entrar na guerra, na batalha da evangelização. Mas se você não estiver disposto a fazer a obra, se você não estiver disposto a sair, a cumprir o hino de Cristo, você não vai ser batizado. Entendeu? O batismo é para você entrar na guerra da evangelização. Nós vamos ver isso. Olha lá, leia comigo Atos 8, todo mundo lê aqui que diz: mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sede as testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins do quê? Aí está a razão básica do batismo do Espírito Santo, para você ser testemunha de Cristo lá dentro do seu lar, na vila onde você mora, na rua onde você mora, no bairro onde você mora, no trabalho onde você trabalha, na escola onde você estuda, na cidade onde você reside, no país que você reside. Ou você acha que o batismo do Espírito Santo é para enfeitar a igreja? Há muitos irmãos, creem, irmãos, que batismo do Espírito Santo, que os frutos do Espírito é para enfeitar a igreja. É para adventista ficar cantando para adventista, é para adventista ficar pregando para adventista, é para adventista ficar fazendo chazinho para adventista, ficar fazendo festa para adventista, e o mundo lá fora perecendo, concedendo a transgressão da lei de Deus. Irmãos, White viu isso? Em seus escritos, ela viu Jesus numa alta plataforma com os braços abertos em todas as direções, e dizendo: o mundo perecendo consciente da transgressão da lei de Deus, e os adventistas se erguiam de braço o quê? Os dons que são concedidos à igreja, irmãos, não é para enfeitar a igreja. Vamos falar isso mais quando falar sobre os dons. Os dons são ferramentas para o trabalho da evangelização. Quando ocorre o batismo em sangue? Irmão, quais são os anciãos da igreja aqui? Vem aqui, senhor. Eu gostei, doutor Júlio, né? Ricardo. Bom, aqui na igreja ele pode se despedir de todos os protocolos, né? Eu já tive na minha igreja comandante de exército, já tive juiz de direito, já tive deputado, já tive médicos, né? Mas aqui na igreja ele se testa em todos os protocolos, em todas as etiquetas sociais, em todos os títulos, e aqui diz que atrás do Calvário todos nós somos o quê? Irmãos, somos irmãos. Bem, veja bem o assunto. Quando ocorre o batismo em sangue? Doutor Júlio, eu gostaria que o pastor de vocês estivesse aqui, pastor Marcos Doniz. Nós somos muito amigos, mas o Marcos somos muito amigos.
Eu gosto muito da Criana, inclusive eu que dei um jeitinho que os dois se casaram, e deu certo. Santo Antônio Casamenteiro, né? Mas é o seguinte, como o pastor de vocês não está aqui, o irmão ancião, eu vou mostrar uma coisa para o senhor, que a sua igreja está dividida concerning o batismo do Espírito Santo. Um crê de uma forma, o outro de outra, o outro de outra, o outro de outra. Presta bem. Eu vou provar isso para ele agora. Que vocês aqui, ó, estão divididos concerning o batismo do Espírito Santo. Ninguém vai responder aqui para agradar o doutor João, nem o pastor Nerciso. E nem para agradar a esposa, nem o namorado. Cada um vai responder assim como você crê diante de Deus. Para agradar quem? Bom, aí você vai responder as perguntas que eu vou fazer. Primeira pergunta: quantos aqui acham que o batismo do Espírito Santo ocorre antes do batismo das águas? Levante a mão. Quem acha que o batismo do Espírito Santo é antes do batismo das águas? Levante a mão. 1, 2, 3, 4. Obrigado. Quantos aqui acham que o batismo do Espírito Santo é durante o batismo das águas? Quando o pastor pronuncia a bênção do batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulha para o lago. Quantos acham que o batismo do Espírito Santo é nesta hora? Levante a mão. Tem alguém que crê que o batismo do Espírito Santo ocorre por ocasião do batismo nas águas, simultâneo o batismo nas águas? Levante a mão. Tá. Quantos acham que o batismo do Espírito Santo é depois do batismo nas águas? Levante a mão. Sabe por que eles estão levantando? Estão tudo com medo. Inseguro. Eu sei que muitos de vocês acreditam, eu já faço isso em auditório há muitos anos. Um grupo levanta a mão que crê que é antes de bater nas águas, outro que é durante bater nas águas, outro que é depois de bater nas águas, e outro que levanta a mão, sabe por quê? Porque estão tão inseguros que não sabem se é antes, se é depois, se é durante, para ficar com a consciência. Vamos repetir aqui. Quantos acham que o batismo do Espírito Santo é antes de bater nas águas? Levante a mão. Antes. Quantos acham que o batismo do Espírito Santo é durante o batismo nas águas? Levante a mão. Durante. Uma. Ao menos teve uma. Quantos acham que o batismo do Espírito Santo é depois do batismo nas águas? Uma vida santificada, purificada. Quantos acham que é depois do batismo nas águas? Levante a mão. Ninguém? Quantos acham que é quando é o julgar necessário, então? Eu vou levantar a minha mão. Eu creio que o batismo do Espírito Santo é quando Deus julgar necessário. E vou provar para vocês agora, tá? Vocês estão observando? Eu tenho certeza que alguns aqui creem que o batismo do Espírito Santo é antes do batismo das águas. Outros acreditam que é durante, outros acham que é depois. Uns acham que é quando Deus julgar necessário. E às vezes não levanta a mão, fica assim meio constrangido, meio com vergonha para não definir isso. Irmãos, só que eu disse que eu vou provar para vocês que o batismo do Santo é quando Deus julgar necessário. Mas eu vou deixar a Bíblia falar. Diz que a melhor maneira de você responder uma pergunta é você fazer outra. E você criar uma certa discussão, você criar alguma coisa na mente, entende? Para a pessoa raciocinar e pensar. Então vamos lá. Preste atenção. Antes de bater nas águas, depois de bater nas águas, após bater nas águas, quando Deus ficar necessário. Vamos lá. No caso de Cornélio, irmãos, eu estive lá em Cesareia Marítima. Eu vi com meus olhos a cidade de Cesareia, o mar Mediterrâneo, onde Herodes construiu um tremendo palácio em cima do mar Mediterrâneo, pelo mar Mediterrâneo ali, a cidade de Cesareia Marítima, e onde residia Cornélio, o centurião romano. Eu vi com meus olhos ali. Foi uma emoção, uma tarde muito linda, ensolarada, e estava ali no mar Mediterrâneo vendo onde aconteceu esse fato. No caso de Cornélio, leia a Bíblia, vamos lá, você lê comigo agora, todo mundo.
E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E mandou que fosse batizado em nome de quem? Do Senhor. Então, no caso de Cornélio e os seus, os crentes ali de Cesareia Marítima, que tem duas Cesareias, né? É Cesareia Marítima. A Bíblia relata que o batismo do Espírito Santo foi quando? Quando Pedro anunciava lá, olha, estava sendo comunicado, não tinha sido ainda o quê? Batizado. Então, nesse caso, o batismo do Espírito Santo foi antes do quê? Do batismo nas águas. Concorda comigo? Vamos em frente. Deixa eu criar uma confusãozinha na sua mente. No caso de Paulo, Atos 9, 17 e 18. Leia comigo o texto, todo mundo. Ananias foi, solta a voz aí, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, seja cheio do Espírito Santo. E logo caiu dos olhos como umas escamas, recuperou a vista, e levantando foi o quê? Batizado. E o que aconteceu? Quando foi o batismo em São Pedro? Paulo foi batizado no Espírito antes do batismo, o quê? Antes. Mas deixa eu ver, vamos mais para frente. No caso dos Efésios, Atos 19, 4 a 6, aquele grupo dos 12 discípulos ali, lá em Éfeso, o que diz a palavra de Deus? Todo mundo, leia comigo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas e profetas. Ocorreu o batismo em sangue aqui? Sim. Inclusive, dois dons, dom de língua e dom de profeta? Sim. Então, no caso dos Efésios, dos discípulos, eles foram batizados no Espírito Santo. Segundo os teólogos entendidos, eles creem que essa imposição das mãos foi quando Paulo impôs as mãos e eles foram batizados nas águas. Porque eles tinham sido batizados só do batismo de João Batista. Mas vamos em frente. No caso do samaritano, em Atos 8, 12 a 17, o que diz lá? Todo mundo lembra comigo. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus. O que mais? Só uma coisa. E no nome de Jesus Cristo se batizaram tanto homens como o quê? Mulheres. Então lhe puseram as mãos e receberam o quê? Quando foi? Como creram no Senhor Jesus e foram batizados, impondo suas mãos, eles receberam o Espírito Santo. Segundo os teólogos, creem que foi simultâneo. Vamos em frente. No caso de Jesus, em Marcos 1, 9 a 11, e logo que saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito que como pomba descia sobre. Irmãos, em nossa viagem nós fomos a Panias, a nascente do Jordão, ali no Monte Hebron. Vi as cavernas do Monte Hebron, onde os pés dos seus deuses lá dentro das cavernas, e debaixo do Monte Hebron nasce o rio Panias, que é um dos afluentes do Jordão, coisa mais limpa, água cristalina, eu tomei com as minhas mãos. É muito lindo aquilo ali. Eles falam que o Rio Jordão é um rio de águas sujas, marreiras, eu não vi nada disso. Vi águas cristalinas, verdinha, bonita, né? Aí depois, à tarde, nós fomos lá onde Jesus foi batizado. Assisti cerimônias batismais ali, batizando pessoas ali. Veja o que diz a palavra de Deus.
E logo que saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito que como pomba descia sobre ele. Que hora que o Espírito desceu sobre ele, ele já tinha saído ou não tinha das águas? Então ele já tinha sido o que? Batido. Então no caso de Jesus, o batismo do Espírito Santo foi depois do batismo do quê? Das águas. Logo depois do batismo das águas. Tá certo? Vamos em frente. No caso dos discípulos, do Pentecostes, Atos 2, 1 a 4. Leia comigo. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e foram batizados com o Espírito Santo. Então, no caso dos apóstolos, dos judeus ali, eles receberam o batismo do Espírito Santo antes, durante ou depois do batismo das águas? Irmãos, eles já estavam realizando o batismo das águas, estava causando até ciúme dos discípulos de João Batista. 3 anos e meio, 3 anos depois do batismo de Cristo, ele já tinha sido batizado nas águas? Sim. Eles até faziam o batismo nas águas, estava causando ciúme dos discípulos de João Batista. Aí Jesus morreu, ascendeu ao céu e permaneceu em Jerusalém até que no alto seja revestido de quê? De poder. Aí que eles foram receber o batismo do Espírito. Então, no caso dos discípulos, foi depois do batismo nas águas. Tá. Vamos em frente. Irmão, se o batismo do Espírito Santo não está ligado ao batismo nas águas, ou seja, independe do batismo nas águas, não depende do batismo nas águas, então quando há de ser? Se alguém disser, não, é antes do batismo nas águas, porque Cornélio e os seus foram batizados pensando antes do batismo nas águas. Sim, mas como é que você me explica o caso dos Efésios? Como é que você me explica o caso do samaritano, que foi simultâneo? Como é que você explica o caso de Jesus que foi depois? Como é que você me explica o caso de Pentecostes que foi depois? Se alguém disser, não, o batismo de Santo ocorreu durante o batismo das águas, como é que você me explica o caso de Cornélio? Como é que você me explica o caso de Jesus, os discípulos que foram depois? Se alguém disser, não, foi depois, então como é que você me explica o caso de Cornélio que foi antes, os samaritanos, os Efésios que foi durante? Paulo, antes, e aí? Irmão, eu conheço. Eu tenho um colega, por exemplo, nós dois conhecidos, e ele é um estudioso desse assunto sobre o Espírito Santo desde o tempo de estudante. Escreve livros e tudo. Ele mandou um livro muito bonito que ele escreveu, lindo o livro dele, mandou para mim. Eu li o livro, devorei o livro. E aí eu fui marcando. Discordo, parabéns, discordo, erro bárbaro. Até hoje eu já conversei com ele por telefone, mas eu não quis falar nada, quero pensar com ele pessoalmente. Eu concordo com você nisso, nisso, naquilo, discordo. Porque do início ao fim, ele defende que o batismo em santo ocorre por ocasião do batismo nas águas. Mas em Cornélio não foi antes? E de Jesus não foi depois? E os discípulos não foi depois? E não é só ele, não. Tem bons teólogos aí escrevendo livro, falando sobre o Espírito Santo, publicando material e defendendo essa linha. Mas você quer saber, a mente humana era falha, né? Somos imperfeitos. Irmãos, veja bem. Eu tenho uma experiência de um moço que foi batizado numa conferência. Hoje ele é um pastor, um excelente pastor. Eu tenho vários anos de pastorado. Que no dia que ele foi batizado nas águas, ele levou para ser batizado junto
com ele 22 pessoas. Ele não era batizado nas águas, ele ia ser batizado junto com aquelas pessoas. Agora eu pergunto, quem foi que batizou ele com o Espírito Santo para ganhar aquelas almas para Jesus? Foi o Espírito Santo, irmão. E ele foi batizado com o Espírito Santo antes do batismo, o quê? Nas águas. O batismo do Espírito Santo, irmão, pode ser antes de bater nas águas, pode ser durante bater nas águas, pode ser depois de bater nas águas. É quando Deus julgar necessário, porque o batismo do Espírito Santo não é para testemunhar de Cristo, não é para fazer algo de Cristo, não é para evangelizar. Presta atenção, vou te contar uma história. Eu estava pastoreando o Rondonópolis, no Mato Grosso. Havia uma irmã adventista, muito querida, mas muito querida. Sara. O esposo dela era o juiz de direito da cidade. Não era da igreja. Homem alto, forte fisicamente, super inteligente, de olhos verdes, orgulhoso, pedante, arrogante mesmo, cheio de si. Ninguém jamais entrava na presença daquele juiz sem advogado. E eu queria falar de Cristo para aquele juiz. Eu queria ganhar ele para Jesus. E vou mostrar para você que ganhei. Eu descobri que havia um irmãozinho que morava no sítio Cristo Rei, vindo de Rondonópolis, quando vai aproximando de Alto Garças, tem um sítiozinho escrito Cristo Rei, uma plaquinha, e ali tinha uma igrejinha. E o doutor Paulo Bessa gostava muito desse irmãozinho lá no sítio. E de vez em quando ele pegava a irmã Sara com os seus filhinhos e ia passar o final de semana lá no sítio. E dormia lá na casa do irmãozinho. E visitando o irmãozinho lá no sítio, eu falei: ô irmão Manel, me leve na presença do doutor Paulo Bessa. Não tem problema, pastor. Eu vou ligar para ele e vou agendar. Ligou. Marcou o dia, a noite. Chegou em casa o Fuscãozinho amarelo. O Fuscão amarelo. Parou o Fusquinha dele lá, vamos embora. Quando eu chegar na porta da casa do juiz, o soldado estava lá plantado. Ele olhou, separou. Irmão, ele só tem o segundo ano primário, hein? Só o segundo ano primário. Está velhinho, doente hoje. Ele olhou-se para o guarda e falou assim: diga o doutor Paulo Lessa que o Manuel Neves está aqui e o pastor Nerci, pastor da igreja adventista. O soldado avisou, o doutor Paulo veio abrir a porta. Totalmente diferente. Amigo, cortês, querido, entendeu? Não era aquele homem lá do fora, era outra pessoa. Mandou a gente entrar. Agora você não vai me perguntar como, o que aconteceu, o que é que eu fiz, porque as coisas do Espírito não se explicam, tá? Que até hoje eu não sei também. Eu só sei que no máximo, dentro de 12 a 15 minutos, eu estava com a Bíblia na mão, olhando nos olhos do doutor Paulo, e dando um estudo bíblico sobre o juízo, o julgamento divino. Amém. Olha a ousadia. Amém. Um pastorzinho que não tinha nem carro, era uma bicicletinha monarca. O ladrão me roubou e ele me deu uma calói de presente. Irmãos, estudei sobre o julgamento divino. Apresentei que todos nós iremos perante o tribunal divino. Deus é o juiz, Jesus Cristo é advogado de defesa, Satanás é advogado de acusação, os 24 é o corpo de jurado, os anjos são as testemunhas e o código de julgamento, a lei de Deus, a palavra de Deus. E que todos teremos que comparecer diante do tribunal. E ele fez um fechamento, irmão.
e fez uma ilustração com o julgamento terrestre, que eu fiquei assim, ó. Eu não sou advogado, que admira a inteligência dele, aquele homem inteligente. Passou. Orei com ele, a família, e fui embora. Passou os dias, recebi um recado. Convite para eu, minha esposa e minhas crianças, irmão Anel e a esposa, almoçar com ele na casa dele. Olha, a coisa está mudando. Vamos almoçar com o Dr. Paulo. Formamos uma certa amizade. Eu levantava cedo, pegava minha bicicletinha, visitando o dia todo. Cheguei em casa e vou assim, você não sabe uma coisa. Você sabe quem veio aqui hoje? Dr. Paulo Lessa com a esposa e os filhos. Então, não acredito. Passou os dias, eu cheguei e falei assim, você sabe quem esteve aqui hoje? A irmã Sara. E ela me disse uma coisa. Sabe o que ela falou, amor? Ela me disse o seguinte: irmã, você conhece o meu marido. O quanto meu marido é cheio de si, é arrogante, é orgulhoso. Agora, meu marido tem uma coisa, ele é um insista. E quando ele gosta, quando ele ama uma pessoa, ele gosta mesmo. E ele disse que se dentro dessa cidade, se tem um homem que ele ama de coração, é o pastor Ercílio. Está facilitando, tá? Os dias passaram. E começou aquele nível de intimidade e amizade. Olha só os amigos. Pegava a minha bicicletinha, monarca, no horário eu dizia. Não, agora era calor, eu contei. Era calor. Irmãos, ele construiu um fórum na cidade, que o senhor não imagina, era o prédio mais lindo da cidade. Aquele homem tinha um carro de luxo, mas ele gostava mesmo, era uma moto daquelas Amazônia grandona, ele saía da rua, parecia um Deus, assim, sabe? Pai, o juiz da cidade. Eu chegava na porta do fórum, o guarda está ali. Eu pegava a minha calóizinha, colocava na porta, passava o cadeado. Diga o doutor Paulo, o pastor da igreja dele está aqui. O guarda sabe fazer, comunicava, né? Pode entrar. Irmãos, eu vi o doutor Paulo fazer algo. Eu pensei, meu pai, é um milagre de Deus. Um dia eu cheguei e tinha 3 advogados na sala dele. Ele estava atendendo os advogados. Ele olhou assim e disse: olha, para fora, por favor, retira, eu vou atender o pastor da minha igreja. E eu sabia que o tempo dele valia ouro. E eu pegava a minha Bíblia, ele sentado na poltrona, e eu de cá, irmãos, eu pegava a minha Bíblia, eu lia um texto, eu ia falando, a lágrima descia dos olhos dele, e eu olhava e dizia: doutor Paulo, eu ajoelhei que eu vou orar com o senhor agora. E ele ajoelhava, e eu ajoelhava, e eu orava, e ele levantava lá, matava e descia. Resultado, o doutor Paulo Lessa foi batizado, tornou um regente do coral da igreja. Amém. Amém. Agora eu pergunto a você: quem foi que usou o pastor Ercílio para ganhar aquele juiz para ter aquela ousadia? Irmãos, eu creio na obra do Espírito Santo, eu creio no batismo do Espírito Santo. Quando Deus julgar necessário, certo? Foi na hora certa, no momento certo. Deus me colocou a palavra sábia para tocar no coração daquele homem. A quem crê, irmãos, que todos os crentes têm o batismo do Espírito Santo, devido a esse texto de 1 Coríntios 12, 13. Vocês eles citam esse texto para dizer que o batismo do Espírito Santo é por ocasião do batismo nas águas, e todos os crentes têm o batismo do Espírito Santo. Leia comigo esse texto, porque eu tinha que, se eu estiver estudando com alguém que citar esse texto para você, para defender que o batismo do Espírito Santo é por ocasião do batismo nas águas, você vai entender o texto. Leia comigo o texto. 1 Coríntios 12, 13. Todo mundo lê. O que ele diz? Pois todos nós somos batizados no Espírito, formando um corpo,
quer gregos, quer judeus, quer servos, quer livres, todos têm bebido de um Espírito. Ou seja, e se todos nós temos bebido de um só Espírito, fomos batizados no só Espírito. Primeiro, o texto não se refere ao batismo do Espírito Santo. Quem quiser usar esse texto aí para defender o batismo do Espírito Santo, está usando um texto fora do contexto, que é um pretexto. Esse texto aí, irmãos, ele está falando do batismo nas águas, do batismo de sua forma usual, literal. Ou seja, em sua forma usual, ao ato de Deus pelo qual todos os crentes são incorporados na igreja, que é o corpo de Cristo. Ou seja, Paulo afirma aqui, em 1 Coríntios 12, 13, que alguns são judeus, outros são gentios, outros são escravos, outros são livres. Quer dizer, um é lá do Nordeste, o outro é lá do Rio Grande do Sul, outro é de Mato Grosso, um é da Ásia, outro é do Japão, ou seja, do Brasil, eu digo. Mas Deus, através do seu Espírito, nos encaixou todos juntos num só corpo, que é a sua igreja. Através de quê? Do Espírito Santo, do batismo. Ou seja, Paulo está querendo dizer que todos nós somos batizados nas águas, no corpo de Cristo, pelo único Espírito. Que todos que foram batizados nas águas por imersão, fomos da comunhão de um só Espírito. Tito capítulo 3, versículo 5. Agora, irmãos, já estamos encerrando esta aula. Qual é a maior evidência de que você e eu somos batizados no Espírito Santo? É quando falamos línguas estranhas? Quando realizamos curas? Quando realizamos milagres? Quando profetizamos? Ou quando guardamos a lei e santificamos os mandamentos de Deus? Olha aqui. 1 João 3, 22, que diz, todos os senhores conhecem? Leia comigo. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele nós receberemos. Por quê? Porque falamos línguas? Não. Porque profetizamos? Não. Porque realizamos cura? Não. Realizamos milagre? Não. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Olha aqui. Qualquer coisa que dele nós pedirmos, dele nós iremos receber, por duas razões: porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Esta semana nós tivemos a semana do cenário. Que assunto extraordinário! Que coisa linda! Essas palestras da revista. Nós desfrutamos, eu e a minha esposa, toda a madrugada dessa comunhão com Deus. Eu creio que você aproveitou o máximo possível também. E eu creio que durante essa semana você buscou o batismo do Espírito Santo. E você orou pelo batismo do Espírito Santo. E você pediu o batismo do Espírito Santo. Porque se você, como cristão, não está buscando o batismo do Espírito Santo, não está orando pelo batismo do Espírito Santo, não está pedindo o batismo do Espírito Santo, alguma coisa está errada com você. Mas a Bíblia diz que tudo que dele pedirmos, nós iremos receber. Não porque falamos língua, não porque profetizamos, não porque realizamos cura, milagre portentosos, nada disso. Mas porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Vamos 1 João 3, 24, que diz lá, todo mundo leia comigo. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele.
E nisso conhecemos que Ele está em nós pelo Espírito Santo que nos... Olha. E nisto reconhecemos que Ele está em nós pelo Espírito Santo que nos deu. Por quê? Não porque falamos língua, não porque profetizamos, não porque rezamos cura, não porque rezamos milagre, mas porque guardamos os seus. Vamos ver. E aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. São João 2,6. Como foi que Jesus andou? Transgredindo a lei? Transgredindo os mandamentos? Não cuideis que vim destruir os profetas, não vim para me rogar, mas para o quê? Irmãos, como que eu posso estar sendo batizado com o Espírito Santo? Como que uma pessoa pode estar sendo batizada com o Espírito Santo? Um líder que se diz pastor, um líder carismático, se ele não guarda a lei de Deus, se ele transgride a lei de Deus, se ele transgride o mandamento de Deus, se essa é a condição básica para uma pessoa ser batizado com o Espírito Santo, é obediência aos mandamentos de Deus. Que Espírito é esse? Será que é o verdadeiro Espírito? Será que realmente é o Espírito Santo? Cuidado. Há muitos anos eu fui convidado para atender um caso de demoniamento. Queira os senhores nunca, jamais na vida veja o que esse pastorzinho já viu na vida dele. Eu tive campanha evangelística, só uma campanha, eu tive 7 endemoniamentos terríveis dentro do auditório. Mas eu lembro que nós chegamos naquela casa, ali havia um homem que estava profetizando. E ali estava o pastor da Assembleia de Deus. Não estou mencionando essa denominação para dizer, Deus tem muitos fiéis lá. Mas porque aconteceu foi com o pastor da Assembleia, foi ele que estava. Então ali estava o pastor da Assembleia de Deus e um grupo de membros da igreja dele. E aquele homem andava numa cozinha para a direita e para a esquerda, e saía na boca do homem a voz, uma voz imitando a voz de Jesus Cristo no sermão da montanha. E dizia, eu sou Jesus de Nazaré, eu um cristão e tal. E os crentes, o pastor da Assembleia, o grupo dele estava ali, glória ao Senhor, aleluia Senhor, sabe Jesus tem poder Senhor, é dono de maravilha Senhor, isso aqui, você sabe tudo isso. Eu nunca tinha presenciado uma cena daquela. Encostando numa mesa, nós éramos 4 adventistas ali. Aí uma irmã que estava do meu lado falou assim, pastor, vamos cantar o hino da nossa igreja? Vamos cantar o 308, rock amigo que nós temos, naquele tempo, hinário antigo. Irmãos, quando nós abrimos o hinário e começamos a cantar, a voz mudou. Aquele espírito que dizia que era o espírito de Jesus, agora, irmãos, dava espirro, parece que arrancou o pulmão daquele homem para fora. E dizia, eu sou o diabo e Satanás, eu estou nele, povinho maldito, eu tenho nojo de vocês, seus adventistas, filhos do 7º dia, vocês já chegaram aqui com essa doutrina de vocês, e eu tenho que ir embora daqui, eu não gosto de vocês. E ali começou a nossa luta no poder das trevas, naquela casa. Que dificuldade. Teve dia que o demônio manifestava com 3 pessoas dentro daquela casa. 3 estavam socorrendo, um aqui pegava o outro lá, pegava o outro lá. Mas graças a Deus, hoje é uma família de adventistas. Amém. Pessoal aí. Mas ali estavam os crentes dando glórias a Deus, aleluia, dizendo que era bom de maravilha. Irmãos, amigos, cuidado com os dons de maravilha que existem por aí, cuidado.
Jesus diz: qualquer coisa que violar desse pequeno mandamento e assim ensinar os homens será chamado menor no reino do céu. Quem, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Obedece o quê? E nisso sabemos que o conhecemos e guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e com ele não está o quê? E se com ele está a verdade, o que é que está com ele então? A mentira. Irmãos, antes de concluir, alguém vai dizer para você o seguinte: que nós não temos o Espírito Santo, porque nós não falamos daquela linguagem. E cara, você se casca pipi também, também, papai, contando para tudo interna, camarada, camarada, macaco, sacumaia, porque eles acham que aquilo é Espírito Santo. E porque a gente não fala aquilo, eles acham que nós não temos o Espírito Santo. Espera aí. O 7 diácono foi cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Aonde é que consta na Bíblia que eles falaram língua estranha? O samaritano, ao crer na palavra receber o Espírito Santo, algum relato da Bíblia que eles falaram línguas? João Batista foi um homem cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Onde é que diz o relato bíblico que ele falou língua? Estevão, o grande mártir cristão, foi um homem ungido e mestre do Espírito Santo? Algum relato que diz a Bíblia que ele falou língua? Não. Maria, a mãe de Jesus, Isabel, sua prima, estiveram cheios do Espírito Santo. Consta na Bíblia que elas falaram línguas? Não. Eliseu e Elias, grandes profetas, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, falaram línguas? Não. Agora leia Romanos 8:9. Marque esse texto na sua Bíblia com asterisco quando falar de língua. Olha lá. Todo mundo lendo comigo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Presta atenção agora. Quando chegar um pastor pentecostal, quando chegar um adventista da promessa, quando chegar um presidente da igreja adventista da promessa, o principal líder dele, e falar que nós não temos Espírito Santo, que você não tem Espírito Santo, que você não fala língua, aí você pergunta: escuta, João Batista foi cheio do Espírito Santo? Sim. Maria foi cheia do Espírito Santo? Sim. Isabel foi cheia do Espírito Santo? Sim. Eliseu foi cheio do Espírito Santo? Sim. Estevão foi cheio do Espírito Santo? Sim. O 7 foi cheio do Espírito Santo? Sim. E aonde é que diz na Bíblia que eles falaram língua? Porque para eles ser cheio do Espírito é falar aquela linguagem. Não falou, não tem o Espírito. E a Bíblia diz que quem tem o Espírito não é de Cristo. Então ele quer dizer que se você não fala aquela linguagem, você não tem o Espírito. E se você não tem o Espírito, você não é de Cristo. Mas João Batista não falou. Estevão não falou. O 7 diácono falou. Nem o próprio Senhor Jesus falou. Maria não falou, Isabel não falou. E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito. Certo? Agora, dom de línguas, depois nós vamos estudar. Se possível, amanhã nós atingiremos esse assunto. Irmãos, se falar em outras línguas, línguas estranhas, línguas carismáticas, entender, interagir, é sinal, é evidência do batismo em santo, então essas pessoas não eram de Cristo, porque elas não falaram. Porque para os carismáticos, ser cheio de Espírito é falar aquela língua. Não falou, não tem Espírito Santo. E a Bíblia diz, aí em Romanos, que quem não tem Espírito não é de quem? De Cristo. Então essas pessoas não eram de Cristo. E aí, como é que fica? Nem o próprio Senhor Jesus era perfeito, porque não falou também. E aí? Irmãos,
Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Receber a Cristo, irmão, é receber a plenitude da divindade, é receber Deus Pai, é receber Deus Filho, é receber o Espírito Santo. Não há separação, irmão, entre as três pessoas da divindade. O Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, não vem separado de Jesus. Ele é cristocêntrico, ele não conduz a pessoa assim, mas o Espírito Santo conduz a pessoa a Jesus. Ele não dá testemunho de si, mas de Cristo. Ele não testifica de si, mas de Cristo. Irmãos, eu concluo essa palestra, a primeira palestra sobre o Espírito Santo batismo. Queridos, exaltar o Espírito Santo é louvar. Exaltar o Espírito Santo, irmãos, é correto, é bíblico, é divino, mas exaltar o Espírito Santo acima de Cristo, como fazem os carismáticos evangélicos, é diabólico, é satânico, irmãos. É antibíblico. Para ir a Cristo, diga a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas para ir o Espírito Santo tem para santificar, transformar, mudar. Diminui a obra de Cristo, exalta a obra do Espírito Santo. Isso é diabólico, isso é satânico, irmãos. Gostaram dessa aula? Que hora que dá o pôr do sol? Só? Quanto? 15 para 7? 15 para 7. E tem uma hora aqui. Aguente. Irmãos, tem mais uma aula sobre o Espírito Santo. Batismo. Eu quero deixar o dom de língua para amanhã. Embora eu creio que nós não vamos atingir o dom de língua